Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula será sobre a última parte de figuras de linguagem e falaremos agora sobre figuras de sons. Como o próprio nome já diz, figuras de sons, porque tem tudo a ver com som, sonoridade. A primeira delas é a aliteração. A aliteração é a repetição de sons consonantais. Então, quando nós temos as consoantes se repetindo, nós temos essa figura de som chamada aliteração. Com certeza, todos vocês conhecem várias aliterações. Exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Ué, mas eu conheço isso aí é um trava-línguas. Exatamente. A aliteração ela é muito utilizada nos trava-línguas. Já a assonância, que também é uma figura de som, consiste na repetição de sons vocálicos. Exemplo, o que o vago e incógnito, o desejo de ser eu mesmo, de meu ser me deu. Fernando Pessoa. Como vocês podem perceber, nós temos aí a repetição do O, a repetição do E, peraí, vamos lembrar lá da alfabetização, jardim de infância, O e E são vogais. Se nós temos vogais e a repetição é de som vocálico, é uma assonância. E aí eu vou falar uma coisinha muito interessante para vocês agora, aquele momento curiosidade. Assonância. Pensa comigo, som, vogal. A vogal, ela tem esse nome. Por que ela tem esse nome de vogal? Consoante. Por que ela tem esse nome de consoante? A consoante, ela não faz som sozinha. Se vocês pararem para observar, em língua portuguesa, todas as nossas palavras, para que constituam sílaba, elas precisam de vogal. Então, a vogal, ela é a rainha da nossa sílaba. E a consoante, olha que bonito que eu vou falar agora, hein? Ela é quem consoa. Ela soa com. Ela soa com quem? Com a vogal. Bonito, né? Profundo isso. Só para vocês saberem e lembrarem que quando nós formos estudar separação silábica, a vogal nunca fica sozinha. Desculpa. A consoante nunca fica sozinha na sílaba, porque a rainha aí da nossa sílaba é a vogal. A aliteração, portanto, repetição de som consonantal. Lembra do trava-línguas? E a assonância, repetição do som vocálico da nossa rainha, a vogal. Paronomásia. Paronomásia sempre cai em vestibular, sempre cai no Enem. É a repetição de palavras cujos sons são parecidos. Tem muitas pessoas que até brincam, fazem trocadilhos. Exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. Cavaleiro, com L, sem H. Homem que anda a cavalo. Cavalheiro, com LH. Aqui a diferença, ó, cavaleiro, sem o H. Cavalheiro, com H, né? Antônimo aí, masculino de dama. É um homem gentil. Quando nós temos palavras que têm o som parecido, nós temos essas palavras que são parônimas. E essa figura de som chamada paronomásia. A última figura de som da qual nós vamos falar é a onomatopeia. A onomatopeia também é muito famosa, também é muito conhecida. E ela consiste na inserção de palavras no discurso que imitam sons. A onomatopeia é muito utilizada em histórias em quadrinhos. Um exemplo. Não aguento o tic-tac desse relógio. Sabe aqueles quadrinhos que nós lemos assim, né? Quando somos crianças. E até mais tarde, né? Porque eu gosto de quadrinhos até hoje, por exemplo, né? Aqueles sons de bomba, bum.
gente batendo a porta, toque-toque, tapa, plat. A Mônica correndo atrás do Cebolinha e joga um objeto, joga o coelho, zept, zapt, zupt. Isso tudo é onomatopeia, é a reprodução na escrita de sons. São palavras que imitam sons. Por isso, essas 4 figuras que nós vimos aqui, a paronomásia, a onomatopeia, a literação e a assonância, são assim divididas dentro do campo de estudo das figuras de linguagem, como figuras de sons, porque elas se referem a essa parte, ó, sonora, o que nos faz imaginar e prestar atenção, ó, no som. Resumindo, conotação e denotação. Lembrem-se da dica, hein? Conotação, C de coração, sentido figurado, palavras no seu sentido diferente. Denotação, D de dicionário, palavras no seu sentido literal, assim como são. Figuras de palavras são aquelas que ajudam na construção do sentido. Figuras de pensamento, aquelas que ajudam a expressar o pensamento, como nós também já vimos. E as da aula de hoje, figuras de sintaxe, aquelas que ajudam na construção do enunciado, da parte escrita. Zeugma, elipse, silepse. Figuras de som, aquelas que nos ajudam a refletir, a compreender os sons. Mas lembrando que todas elas são figuras de linguagem. Quando nós falarmos em figuras de linguagem, saibam que todas elas estão aí dentro desse grande grupo. Alguns gramáticos dividem, outros não. Eu trouxe com a divisão porque eu acho importante que os estudantes tenham o conhecimento, porém, o que é mais importante é que vocês saibam distinguir entre uma e outra, que vocês saibam olhar, ler, ver um enunciado e identificar a existência de uma figura de linguagem. Espero que essa aula tenha sido interessante e útil para vocês. Até a próxima. Um abraço, cuidem-se!